A paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição número 3 do terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando uma edição especial da CPAD que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise e o subtítulo A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Eu sou Janaína Bote e congrego na Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição número 3 tem como tema o despertamento renova o altar. Nas lições 1 e 2, nós já vimos que esse despertamento espiritual é sair do sono, sair da letargia, sair da situação que parece que estamos vivendo anestesiados, sem um olhar de atenção, sem um olhar espiritual para o que verdadeiramente está acontecendo nos nossos dias, além do isolamento, além da pandemia. A questão espiritual, os sinais que estão ocorrendo. E sair desse sono espiritual é perceber esses sinais e, principalmente, agir. Deus quer uma igreja atuante. Ele quer servos, ele quer pessoas atuantes, obedientes, que estão cumprindo com o seu chamado. É isso que significa sair do sono espiritual. O textuário dessa lição está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E a palavra-chave aqui nessa verdade prática é constantemente. Porque não é só renovar o altar e pronto, está resolvido. É preciso manter o altar renovado pelo Espírito. Como é que se mantém esse altar renovado? Com oração, jejum, leitura da Bíblia diariamente e obediência a Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, dos versículos 2 a 5 e do 10 ao 13. Nessa lição, então, nós vamos entender o que caracteriza, o que é um despertamento espiritual verdadeiro. Já então, falando que tem o despertamento verdadeiro e tem aquele que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro é falso, é mentiroso. E sabemos bem quem é o pai da mentira, quem é o pai da falsidade. E se ele provoca um despertamento que não é verdadeiro, é porque ele tem o objetivo, sim, de confundir, ou de procurar confundir. E a única forma de nós não sermos confundidos é conhecendo o que é o verdadeiro despertamento, quais as características desse verdadeiro despertamento. Nós queremos ver Deus agir, queremos ver os milagres, queremos ver as coisas acontecendo, queremos ver as promessas se cumprindo nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar cientes de que isso só acontecerá se nós estivermos com o altar renovado pelo Espírito, com o altar reparado. Se nós não estivermos com o nosso altar de acordo com a palavra de Deus, nós veremos Deus agir, nós veremos milagres, nós veremos as promessas se cumprindo na vida dos outros, mas não na nossa. Então vamos cuidar e olhar para nós e ver como é que está o nosso altar, para daí sim ver Deus agindo. Na lição 1, nós vimos Daniel orando, pedindo por um despertamento espiritual. Na lição 2, nós vimos o despertamento acontecendo na nação de Israel. A restauração provocada pelo despertamento. E na lição de hoje, então, nós vamos entender o que é o despertamento verdadeiro e o que ele provoca
na vida da pessoa que realmente busca se achegar mais perto de Deus a cada dia. E aí já cito Jeremias 29:13, que devemos buscar a Deus de todo o coração. E Tiago 4:8, que fala: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Essa necessidade, então, de estarmos em oração, buscando mais a Deus. A primeira coisa é que o verdadeiro despertamento, ele conduz o homem ao altar. Nós vimos os judeus voltando do cativeiro, do exílio na Babilônia, chegando em Jerusalém, então o despertamento já estava acontecendo. E chegando lá, eles sentiram a necessidade de ter novamente o acesso a Deus que o altar proporcionava. Em Êxodo 3:3 nós lemos: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Então, assim que eles reconstruíram o altar do Senhor, assim que eles firmaram o altar, mesmo apavorados por causa dos povos ao redor, que estavam ali ameaçando, e é preciso ler ali o livro para ver o que estava realmente acontecendo, porque é que tinha esse terror dos povos. Mesmo assim, eles ofereceram sobre o altar holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. E dessa forma, então, dali em diante, os versículos 4, 5, nós vemos que o culto a Deus foi restabelecido. Eles sentiram necessidade do acesso a Deus através do altar. É isso, então, a primeira coisa do despertamento verdadeiro. Tem o despertamento, e esse despertamento leva, ele provoca no homem, faz com que o homem sinta essa necessidade de se aproximar a Deus através do altar. Em Êxodo 29:43 nós lemos: este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, no Velho Testamento, o altar era o ponto de encontro de Deus com os homens. Era ali que ele falava. E esse ponto de encontro que eu falo, o altar como um ponto de encontro, tem a ver com o relacionamento. Então, era o lugar de relacionamento com Deus. Reparar o altar, o despertamento conduzindo o homem ao altar, tem a ver com sentir necessidade de um relacionamento próximo com Deus. Sentir necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus. Todos os verdadeiros despertamentos começaram com a restauração do altar. Nós já lemos no textual sobre Elias, que está em 1 Reis 18, ali dos versículos 16 em diante, até o 40, o textual foi o versículo 30, onde nós lemos que antes de qualquer coisa, quando Elias confrontou os adoradores de Baal, antes dele falar com Deus, dele orar a Deus, Elias restaurou o altar que estava quebrado. E somente depois disso, ele ofereceu o sacrifício e orou. E aí sim, o fogo desceu, consumiu tudo e o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em 2 Crônicas 29, nós vemos o rei Ezequias, que mandou ali os sacerdotes purificarem o templo e tudo que tinha dentro do templo. E para depois disso o culto ser restabelecido. E era tanta imundícia, o texto fala isso, usa exatamente essa palavra, que era tanta imundícia que os sacerdotes levaram 8 dias para purificar o templo e tudo o que tinha ali dentro do templo. E somente depois dessa purificação é que foi oferecido o holocausto sobre o altar e o louvor a Deus teve início. Está ali nos versículos 27 e 28. Esse altar reparado, que eu já falei que tem a ver com o relacionamento, é a intenção do coração. Daniel 1:8, nós vemos que Daniel, mesmo jovenzinho ali, 16, 17 anos, ele assentou no seu coração, ele decidiu no seu coração não se misturar com o que ele estava encontrando na Babilônia. Não comer das iguarias do rei. Não ter mistura. Então é uma decisão. Daniel era jovenzinho. Isso nos reporta aqui
não tem idade, não tem posição social, não tem situação, não tem crise que justifique não se aproximar de Deus. Nada justifica. Temos que nos aproximar de Deus. O verdadeiro despertamento, ele faz surgir essa necessidade de nos aproximarmos de Deus. Quando os judeus, ali em Esdras, voltaram do cativeiro, depois de 70 anos lá, eles construíram um altar, ou reconstruíram um altar, exatamente como mandava a lei de Moisés. Sacrificaram o holocausto ao Senhor e depois celebraram. Teve uma festa ali nos versículos Esdras 3, ali do versículo 4 e 5 em diante, nós vamos ver que eles celebraram. Mas antes, reconstruíram o altar. O que é esse altar, então? No Antigo Testamento, era um lugar construído, um móvel, para se oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Era um local de encontro com Deus, no sentido de sentir a presença de Deus, onde as ofertas eram santificadas e onde se realizava também a comunhão dos fiéis com Deus. Hoje, muitos pensam e se referem a esse altar como a parte física da igreja destinada aos pastores líderes da igreja. Tanto que tem os ditados, que começa no altar, o avivamento começa no altar, o despertamento começa no altar. E as pessoas apontam para, tem que começar nos pastores. O despertamento, o avivamento tem que começar nos pastores. Só que a Bíblia não fala isso. Não exatamente dessa forma. Em 1 Coríntios 3 e 16, e no capítulo 6 e o versículo 19 também, nós lemos que nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, o nosso altar, o que é o nosso altar então? Faz referência ao nosso coração, às nossas emoções, à nossa mente, ao nosso interior, de uma forma geral, não é só uma partezinha. E o nosso altar, essa parte, tem que estar santificada, tem que estar reparada. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando fala de nós somos o templo do Espírito Santo, está falando do nosso corpo, está falando da nossa alma, está falando de espírito, está falando do ser humano de uma forma inteira. Templo, tudo. Então, quando se fala de reparar o altar, ou que o avivamento deve começar no altar, nós não podemos pegar e jogar a responsabilidade para o altar físico, que a gente chama de púlpito das igrejas, e dizer que isso compete aos pastores. O reparar o altar é individual. O despertamento, embora sim ele envolva toda a igreja, mas ele começa de forma individual. Alguém tem que começar a orar, alguém é despertado. A restauração começa em alguém, no indivíduo. E de indivíduo em indivíduo toma a igreja de Cristo. O altar, a reparação do altar, a reconstrução do altar é individual. É isso que nós precisamos estar muito, muito cientes. É hora, é tempo, nesse isolamento social que estamos vivendo, de parar de jogar a responsabilidade nos outros, principalmente na liderança. É hora de assumirmos a responsabilidade da nossa vida espiritual. A santificação é individual. Ela deve ser progressiva. Como a gente fala, é um processo. E deve ser progressiva. Hoje eu tenho que ser mais santa que ontem, amanhã mais do que hoje. E eu, é você, é individual. Não dá para jogar a responsabilidade da eternidade, da minha eternidade, para cima de outra pessoa. Não vamos fazer isso. É muito fácil a gente olhar para o outro, é muito fácil falar que tem que começar no altar. Pensando e jogando e julgando que é o altar da igreja, é o púlpito, são os pastores e a liderança. Não, quando falamos de reparar o altar,
Está falando de individual, de vida espiritual, de minha vida espiritual, minha situação do meu coração, situação da minha mente, situação da minha eternidade. É assim que nós devemos pensar esse assunto. Vimos então que no Antigo Testamento o pecado ele era expiado pelo derramamento de sangue através da morte de um animal. Nós vimos isso em Levítico 17 e 11, que a vida está no sangue. Quando chegamos então no Novo Testamento, as coisas mudam. No Velho Testamento, o altar era o móvel de ponto central do culto a Deus e que precisava de holocausto contínuo. No Novo Testamento, Jesus é o sacrifício. O altar é a cruz. O altar do Antigo Testamento, ele sempre apontou para Jesus. Mas Jesus vem então como Cordeiro perfeito. Leia Hebreus capítulo 9, e do versículo 1 até Hebreus 10 e 18. Antes, no Velho Testamento, os sacrifícios, eles deveriam ser contínuos. É como se eles tivessem validade. Vencia, então tinha que fazer mais um novo sacrifício. Com Jesus não. Com Jesus não tem validade. É eterno. Ele foi o sacrifício vivo, se ofereceu uma vez só. Está lá em Hebreus 10 e 12. Jesus, um único sacrifício pelos pecados. Não precisa de mais outro, não precisa de mais uma morte. Jesus veio. Em 1 Coríntios 15, 3, nós lemos: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Leia Isaías 53, versículos 5 a 12, 1 Coríntios 2 e 2. Lá em Colossenses 1 e 17 nós lemos: todas as coisas subsistem por ele. O versículo 18, para que em tudo Jesus tenha preeminência. E vou citar as referências, anote, que são bem interessantes, não dá tempo aqui de lermos tudo. 1 Pedro 2 e 7, Efésios 1 e 7, Efésios 2, 13 a 16, Romanos 3, 23 a 25, Romanos 5, 9 e 10, 1 Pedro 1, 18 e 19 e 1 Pedro 3 e 18, que fala que Jesus morreu uma única vez. E entendemos então que Jesus veio e mudou a situação do altar e dos sacrifícios contínuos que tinha no Velho Testamento. E quando Jesus, então, se fez o sacrifício ali na cruz por nós, se ofereceu em holocausto, toda a Trindade, estava ali junto. Toda a Trindade estava presente ali. Deus, como Pai, planejou a obra redentora com o sacrifício do Filho. Vemos sobre isso em Efésios 3, 6 a 9. Na consumação dos séculos, ele enviou seu Filho, Gálatas 4 e 4 e João 13 e 16. E o Pai estava em Cristo no Gólgota, 2 Coríntios 5 e 19. Cristo, como Filho, entregou-se a si mesmo como sacrifício. Efésios 5 e 2, Hebreus 9 e 4, Filipenses 2 e 8. Levou sobre si os nossos pecados, 1 Pedro 2 e 24, e padeceu para nos dar acesso a Deus. Então ele foi ali o ponto, o ponto de encontro. Ele foi o altar ali, o sacrifício que nos deu novamente acesso a Deus, conforme está em 1 Pedro 3 e 18, que eu já citei. E o Espírito Santo, então, ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos até a cruz, conforme está em Hebreus 9 e 14. Vimos, então, que no Velho Testamento, o altar era o centro do culto a Deus, era o ponto de encontro com Deus. No Novo Testamento, Jesus, então, é o ponto de encontro com Deus, é o centro da nossa comunhão com Deus. E dessa forma, o Espírito Santo, que é quem está aqui conosco, nos ajudando, nos ensinando, que é quem Jesus deixou como nosso Consolador, ele quer, através do despertamento, mostrar a todos a grande vitória que Jesus teve no Gólgota. Hebreus 10 e 32. Então o Espírito Santo nos revela
o pleno conhecimento, conforme está na oração intercessória de Paulo, lá em Efésios 1, do 17 ao 20. Em Mateus 16, os versículos 16 e 17, foi o Espírito Santo que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo também nos ensina, nos mostra as profundidades do que realmente foi a morte de Jesus na cruz, o vitupério da cruz, como é falado. O que é esse vitupério? Desprezo imenso, ofensa, vergonha, ultraje sem medidas. Jesus morreu como o maior dos criminosos. Morte de cruz era para os piores, era para o pior dos criminosos. E Jesus morreu assim, por nós. Então, o Espírito Santo nos ensina sobre isso, nos mostra como realmente é esse ultraje da cruz. Lá na estrada de Emaús, quando Jesus andou ali e foi até a casa com os 2 discípulos, depois os discípulos falaram, né, conforme está lá em Lucas 24, do 32 ao 45, que os corações deles ardiam enquanto ouviam Jesus falar. É o Espírito Santo ali, tocando no coração. O Espírito Santo explica também o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, quando ele disse, está consumado, em João 19:30. Deus confirmou o brado, quando fez rasgar o véu do templo de cima a baixo, lá em Mateus 27:51. E esse véu representando a carne de Jesus, Hebreus 10, versículo 19 e 20. Então, Jesus triunfou na cruz sobre os principados e potestades satânicas, Colossenses 2:15. E nós temos vitória em Jesus, 1 Coríntios 15:57, 2 Coríntios 2:14, Romanos 8:17. Pela fé, nós vencemos o mundo, 1 João 5:4 e 5. O estar consumado nos oferece gratuitamente a justiça de Jesus. 2 Coríntios 5:21, Isaías 53:11, Gálatas 2:16, Atos 13:39 e Romanos 4:22-25. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, conforme está em 1 Coríntios 2:10, Efésios 5:13, em Isaías 6:5-7, o profeta teve sua consciência iluminada pelo Espírito Santo. O que ele fala ali, os lábios impuros, foi a consciência iluminada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que penetra e nos faz sentir o peso dos nossos pecados. É o Espírito Santo que nos desperta e nos leva ao arrependimento. Então, o verdadeiro despertamento, ele leva a uma busca por Deus. O verdadeiro despertamento espiritual, ele faz surgir em nós um desejo intenso, uma necessidade de estarmos mais próximos de Deus, de forma contínua e constante. E esse despertamento verdadeiro, essa busca por estar mais próximo de Deus, ela deve acontecer através de Jesus. Jesus como o centro da nossa comunhão com Deus, como um ponto de encontro. E aí eu falei que tem o verdadeiro despertamento e o falso despertamento. Falso despertamento, até já citei, falei sobre ele já um pouquinho no final da aula passada, da lição da semana passada, sobre quando o homem realmente é despertado espiritualmente, o despertamento que vem de Deus, ou seja, o verdadeiro despertamento, ele é despertado e passa por uma restauração e entra no processo de santificação. Ele busca estar cada dia mais próximo de Deus. O despertamento que não acontece verdadeiramente de Deus, ele não entra nesse processo de santificação. E aí a pessoa passa a viver de movimento em movimento e não despertamento. O movimento é constante, o despertamento não é dessa forma, ele não precisa estar toda hora sendo despertado. É despertado e aí passa a manter o altar renovado pelo Espírito e não
precisar ficar indo de movimento em movimento. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Nem tudo que é chamado de despertamento hoje é verdadeiramente um despertamento. Muitas vezes é emocionalismo, é só movimento, tem aparência, mas não é verdadeiramente. Nós lemos sobre isso em Colossenses 2:23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, mas é um culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, só satisfaz a carne, mas não é um despertamento verdadeiro. E então nós temos que cuidar. O despertamento verdadeiro, ele leva à restauração espiritual, ele leva à busca constante por Deus, ele leva uma intimidade com Deus, ele nos faz avançar no processo de santificação. O despertamento verdadeiro, ele leva uma vida diferente. Ele muda a vida da pessoa. Despertamento espiritual precisa mudar a vida da pessoa. E aí é muito fácil nós olharmos para os outros, ver se mudou, se não mudou. Mas, até porque estamos vivendo uma situação muito diferente, que eu acho que ninguém nunca imaginou viver, ou se já imaginou, mas não desse jeito, dessa forma. É tempo de olharmos para nós, parar de olhar para o outro, se o outro realmente mudou de vida, se não mudou, se tem testemunho, se não tem. Embora seja mais fácil olhar para os outros. Vamos olhar para nós. O nosso despertamento espiritual está acontecendo? Ele está fazendo com que eu tenha uma vida diferente? Ele está provocando uma mudança de vida? Porque eu tenho cada vez mais que me separar das coisas do mundo e me achegar mais nas coisas de Deus. Eu tenho que estar cada vez mais perto da eternidade, mais longe das coisas passageiras dessa vida. Eu tenho que estar cada vez mais com vontade de estar com Deus na eternidade. O verdadeiro despertamento leva ao arrependimento da situação em que se estava, reparação do altar e uma busca por comunhão íntima com Deus. E essa busca, né? Como é que é essa comunhão íntima com Deus? Eu citei lá na introdução: oração, jejum, leitura da Bíblia, obediência à palavra de Deus. É muito bom ser discípulo de Jesus, mas vamos lembrar, Jesus tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 que eram amigos íntimos. É muito bom ser discípulo, mas melhor ainda é ser amigo íntimo. Lembrando que lá em Hebreus 12:14 nós lemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos olhar para nós, vamos ter esse olhar de atenção e verificar como é que está esse templo do Espírito Santo. O Espírito Santo realmente está habitando em nós. Nós realmente estamos com o nosso altar reparado, conforme a palavra de Deus fala. Como é que está o nosso coração? Do que nós estamos alimentando o nosso coração, do que nós temos falado, porque a boca fala do que o coração está cheio, Jesus já falou isso. Do que nós temos falado, do que nós temos alimentado. Temos sido despertados e temos mantido esse despertamento? Temos buscado uma intimidade com Deus? Ou estamos vivendo de movimento em movimento? Vamos nos conscientizar da situação em que estamos, mas principalmente vamos agir. Vamos reparar o que precisa ser reparado, vamos reconstruir o que precisa ser reconstruído e vamos buscar adorar a Deus, estar com Deus de forma mais intensa, de forma mais constante. Vamos usar esse momento que nós estamos passando, essa crise dessa pandemia, desse isolamento, toda essa situação que estamos usando para buscar mais a Deus, para nos aproximarmos mais de Deus, para nos aprofundar em intimidade com Deus. Esse é o meu convite hoje.
vamos nos aproximar mais de Deus, vamos olhar para nós, para o nosso corpo como templo do Espírito Santo, para o nosso altar individual. E vamos parar de olhar os outros, o altar dos outros, o testemunho dos outros. Vamos olhar para nós. Se cada um olhar para si, o coletivo, o todo, a igreja, vai ter uma mudança muito grande. O corpo de Cristo só pode crescer sadio se individualmente cada membro estiver bem. Então vamos nos cuidar e nos cuidar espiritualmente para termos essa comunhão com Deus, essa comunhão íntima com Deus. Como eu sempre falo, Jesus está voltando. Eu vou subir, eu tenho certeza disso. E você tem essa certeza? Deus abençoe e até a próxima lição.